Um jovem na presidência da Câmara de Vereadores em Erechim. O Fifo Parente assumiu esse cargo em 2025 e tem a intenção de botar toda essa juventude, em todos os sentidos, a serviço do Legislativo. É isso, Fifo? Tudo bom, Júlio? Todos os telespectadores do Online. É sempre um prazer e uma satisfação estar conversando com esse veículo de comunicação importante, não apenas no município de Erechim, mas em toda a comunidade regional. E é justamente isso, Júlio. Eu acredito que esses últimos 4 anos no Poder Legislativo, a gente aprendeu muito, a gente entendeu de fato o que significa estar legislando em prol da cidade e agora liderando o processo legislativo, digamos assim, né, a Câmara de Vereadores. A gente tem novos desafios e é justamente isso, tentar empregar uma velocidade diferenciada, principalmente nesse ano 2025, para que a legislatura 2025-2028 seja uma legislatura muito profícua e muito eficaz para toda a sociedade erechinense. E precisa atualizar o nosso legislativo em uma série de coisas. Você viu isso durante os últimos 4 anos, né? É verdade, e principalmente nesses últimos 15 dias, Júlio, a gente já está à frente do Poder Legislativo, né, juntamente com a mesa diretora, e nós teremos uma reunião com a mesa diretora praticamente quinzenal. A gente vai fazer a primeira amanhã, para a gente colocar a par os demais membros também do que são projetos que nós temos, de como a gente vai atuar, porque o Legislativo tem que andar da mesma maneira que o Poder Executivo também conseguiu fazer a transformação digital, para que a gente cada vez mais tenha menos burocracia, a gente consiga trabalhar de uma forma diferenciada, entregando serviços de qualidade para toda a população. Também é importante que a gente tenha transparência, que a gente tenha regulamentação em muitas das nossas ações, porque é assim que nós vamos construir a Erechim que nós queremos. Não adianta a gente achar que chega lá e pode fazer tudo da forma que a gente imagina, ou a gente burocratiza muito o processo, porque a gente tem caminhado de uma forma bastante diferenciada, porque Erechim hoje precisa cada vez mais crescer e se desenvolver. Um outro aspecto que pode facilitar a realização dessas suas propostas, né, é que entrou um time sangue novo. É verdade. Essa é a verdade, né? Muita gente graduada, né? A juventude está. As mulheres também podem ajudar muito nesse sentido, e nós temos também um trio da pesada, como se diz, né? O que é possível fazer nesse primeiro momento? Importante, Júlio, 4 mulheres na Câmara, né? 4 4 mulheres. mulheres na Câmara, nós temos a Carla, a Ecles, a Clarice e a Sandra, vão atuar de uma maneira bastante importante. A Sandra já é conhecedora, a Clarice também já esteve na Câmara, a Carla e a Ecles já foram secretárias, mas é importante essa presença feminina na Câmara de Vereadores, porque nós temos bastante diversidade em vários aspectos. Mas também, Júlio, nós temos uma Câmara de Vereadores bastante renovada, que tem preceitos e conceitos diferentes. Então a gente está, na medida do possível, a agenda da presidência também é bastante corrida, mas a gente está, na medida do possível, conversando com os demais parlamentares, para que eles entendam o processo, como funciona também a Câmara de Vereadores, porque é dessa forma que cada vez mais nós vamos colocar essa juventude a par do processo, mas nós vamos conseguir entregar soluções eficazes para toda a sociedade. Eu acho que esse é um intuito também da nossa presidência, do nosso legado de presidência do Poder Legislativo, porque a gente tem que discutir temas relevantes, tem que discutir temas nevrálgicos, mas com bastante eficaz e sendo bastante eficaz e com bastante propriedade. Não adianta a gente chegar e discutir temas que sejam importantes para toda a comunidade e nós termos um conhecimento raso sobre esses assuntos. Então, é isso que eu tenho começado a conversar com os parlamentares, para que a gente estude os projetos de lei, para que a gente saiba bastante o que está discutindo, porque a comunidade erechinense precisa disso. Fifo, você tem uma visão mais ampla. Você consegue enxergar a região, num primeiro momento, no seu todo. Erechim é a cidade polo de uma região importante e é aqui
que os municípios encontram algumas situações que são, principalmente na prestação de serviços, importantes para a região, né, como é o caso do Hospital Santa Terezinha. Você tem uma proposta, inovadora, né, e que começa pelo legislativo, em relação ao Hospital Santa Terezinha, né. É justamente isso, Júlio. Nós temos uma proposta e eu tenho entrado em contato, sistematicamente aí com alguns presidentes de câmaras de vereadores, para que a gente possa fazer uma reunião ampliada com várias câmaras de vereadores, o máximo de número de vereadores que der, para que a gente saia com uma frente parlamentar ampla em defesa do Santa Terezinha. Nós sabemos que o Santa Terezinha é o maior plano de saúde que nós temos, não apenas na região do Uruguai, mas acredito que na meia-lua norte do estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, então, nós também sabemos que muitos municípios, na média e alta complexidade, dependem do Santa Terezinha. Então, nós queremos uma contrapartida, como o município de Erechim e também a Câmara de Vereadores concede ao Santa Terezinha, dos demais municípios. A gente sabe que os municípios auxiliam o Santa Terezinha na autorização da internação hospitalar, mas nós precisamos mais, cada vez mais, para que a gente consiga entregar serviço de qualidade e para a gente reduzir o déficit do Santa Terezinha. Hoje o Santa Terezinha presta um serviço muito grande para toda a população regional. Então, cada vez mais, se nós unirmos forças, e não é o FIFO, é as câmaras de vereadores, é os vereadores todos dos legislativos a nível regional, nós conseguimos construir uma proposta que seja condizente para a gente reduzir esse déficit do Santa Terezinha, isso será essencial para a manutenção dos serviços. Unificar a conversa, como se diz, né, Vamos já é começar. já é importante, né. Justamente. Vamos começar a fazer roteiros a nível regional para a gente conversar com os presidentes das câmaras, com as mesas diretoras, com os demais parlamentares, para que a gente comece a organizar a fala, dizer: olha, isso aqui é importante, isso aqui não é, isso aqui é possível, isso não é possível, porque a gente tem que ter esse entendimento, né, Uhum. que juntos nós vamos construir soluções. Não adianta a Câmara de Vereadores lutar, a Câmara de Vereadores de Erechim lutar de uma forma e a Câmara de Vereadores dos demais municípios lutarem de outra forma. Então a gente, com uma construção ampla, através também da Associação de Municípios do Alto Uruguai, nós com certeza chegaremos a um entendimento para que a gente saia cada vez mais em defesa do Santa Terezinha. FIFO, uma questão urgente, e essa urgência tem vários anos, é a questão do saneamento em Erechim. O legislativo pode, eh, rediscutir tudo isso e provocar uma posição em nível de município? Bom, Júlio, é importante que a gente fale sobre essa situação que hoje a Corsã, a EGEA, não presta o serviço para o município de Erechim. É uma vergonha o serviço que hoje a EGEA e a Corsã prestam ao município de Erechim. Eu, por exemplo, na minha casa, como muitos munícipes, recebem água barrenta por várias vezes. Nós tivemos no último final de semana problemas enormes com o abastecimento de água em vários locais da cidade, cito aqui o bairro Esperança. E a gente recebe todas essas demandas na Câmara de Vereadores e a gente também se solidariza com todos os munícipes e a gente tenta achar soluções. É importante que seja dito, o prefeito Paulo Polis tem discutido muito com o Poder Judiciário a respeito da nova concessão do tratamento de água e esgoto aqui do município de Erechim. Eu, por várias vezes, como líder do governo, já prestei alguns serviços e, principalmente, realizei discursos que pudessem vir na mesma toada e pudessem mostrar para o Poder Judiciário e para as demais autoridades que a Corsã não presta um serviço de qualidade para o município de Erechim. Nós não temos contrato desde 2016 com a Corsã. E a Corsã, por várias vezes, como se diz, empurra com a barriga esta situação. Então, nós estaremos unindo forças, o presidente Pezenato já realizou isso, e eu também estarei da mesma forma unindo forças ao prefeito de Erechim, Paulo Polis, para que a gente vá até em sítio judiciário, para que a gente tome uma decisão sobre isso, ou a Corsã fica ou ela vai embora,
sabe? Ou a gente tem que ter outra alternativa, porque receber água barrenta, não receber abastecimento de água, não ter um metro de esgoto tratado, isso não é condizente com a população erechinense de mais de 100 anos. Então, dentro do Poder Legislativo, nós com certeza estaremos criando uma frente de trabalho para que a gente possa auxiliar o prefeito e o vice-prefeito a incitar o judiciário para que a gente consiga destravar toda essa situação, para que a população erechinense possa receber um serviço de água de qualidade. Qual é a opinião do presidente da Câmara de Vereadores de Erechim nesse momento em relação à municipalização da água? Assim, Júlio, é importante que seja dito. Nós temos que tomar algumas decisões. Hoje, a Corsã não presta um serviço de qualidade para a população erechinense. A municipalização da água se torna uma alternativa. Isso é importante. Mas como nós vamos estar gerindo esta situação é outra situação. Mas é importante que seja dito, do jeito que está não pode ficar, Júlio. Porque a Corsã não presta um serviço de qualidade. Então, nós temos que tomar algumas alternativas. Já tem sido criado um departamento para a gente fazer todo esse estudo. Tem várias pessoas, vários atores nesse processo. Hoje, a municipalização da água é uma via que pode acontecer, mas da forma que está, não pode ficar com a Corsã prestando um serviço que eu nem posso chamar de serviço, posso chamar de desserviço à população erechinense. Uma outra situação também que precisa, com certa brevidade ser, equacionado, resolvido alguns pontos, é o nosso estacionamento rotativo, né. Porque todo cidadão hoje em Erechim, nós temos praticamente um carro por habitante, É né, verdade. então é um assunto quando o assunto é trânsito, é estacionamento rotativo, é primordial, é fundamental, porque está no minuto a minuto do cidadão aqui, esses problemas todos, né. E é justamente isso, Júlio. Nós, na Câmara de Vereadores, inclusive, estava com o presidente da AGER, nesse exato momento, conversando para que a gente crie alternativas. Nós já temos alguns projetos de lei protocolados nesse sentido, mas nós temos que entender a autonomia e também a competência do Poder Executivo para que a gente possa trabalhar de uma maneira diferenciada para a gente criar soluções. Pois bem, hoje o estacionamento rotativo tem muitos problemas, isso é verdade. Nós temos que entender o que está acontecendo. Também nós temos diversos relatos na Câmara de Vereadores, nos gabinetes, para que a gente equacione e equalize o serviço para que seja um serviço de qualidade para toda a população erechinense. Inclusive, de iniciativa minha, chamei o presidente da GER para que a gente possa conversar, na verdade é o diretor administrativo, Edgar Radesk, para que a gente crie soluções. Também estarei conversando com o gestor do contrato, com o engenheiro Jonathan, com o secretário de Gestão e Governança, com o Edgar Marmentini, que também tem muito domínio sobre essa pauta, com a empresa Estacione, e nós estaremos fazendo uma frente ampla para a redução e do impacto que hoje tem com a população erechinense. Não adianta a gente vir aqui e tapar o sol com a peneira, Júlio. Nós temos muitos problemas com o estacionamento rotativo, mas o estacionamento rotativo é uma situação que é necessário para o comércio, para os serviços e para o centro, principalmente, do município de Erechim. Então, nós vamos ter que ter estas situações muito presentes e a Câmara de Vereadores, através da nossa presidência, da mesa diretora, estará debatendo esses assuntos. Mas é importante que seja dito que nós estaremos trabalhando com a via competente. Nós precisamos entender o processo e, a partir daí, criar soluções que sejam eficazes e que não sejam apenas cortinas de fumaça para que a gente faça de uma maneira que não é a correta. FIFO, o restauro do Castelinho é um tema antigo também, ele já passou por um último restauro que teria sido completo, mas se trata de um prédio muito antigo que, eh, ele apresenta problemas muito rápido, como se diz, né. O que que se tem em mente sobre isso? Patrimônio tombado a nível estadual, né, o Castelinho, a antiga comissão de terras, está no brasão do município, é o símbolo do município, então nós temos que dar uma atenção necessária e urgente ao Castelinho. Conversando com o prefeito Paulo Polis, com o secretário de Esporte e Cultura, Wallace Soares, nós estaremos aportando, com certeza, valores para que a gente possa fazer a primeira etapa do restauro do Castelinho.
Pois bem, como isso vai funcionar? O prefeito Paulo Pollis, ele já tem um projeto em andamento, inclusive eu visitei o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, do ano passado, para que a gente demonstre o projeto que nós temos, também para que a gente possa acessar recursos federais, mas acredito que seja importante a Câmara de Vereadores dar um pontapé inicial juntamente com a Prefeitura Municipal. Então nós teremos com certeza, Júlio, recursos da Câmara de Vereadores investidos nesta primeira etapa da restauração do Castelinho. Então é isso que a gente espera, a gente só está aguardando também algumas diretrizes da prefeitura através do prefeito, do secretário, e com certeza a Câmara de Vereadores participará ativamente através do seu orçamento desta primeira etapa do restauro do Castelinho. Fifo, você preside a juventude do MDB no Rio Grande do Sul e por esta situação também, você circula muito no estado, tem uma visão mais ampla daquilo que é o ponto de vista administrativo, o serviço público principalmente. Você também tem uma vivência, por ser jovem também, com um processo de comunicação que o planeta vive no século XXI, e você trata essa questão comunicação de uma forma diferenciada também. A gente sabe que a Câmara de Vereadores de Erechim tem engessado essa parte de comunicação. A comunicação dos vereadores, do legislativo com a população, sempre teve muito deficiente. Tem como melhorar, tornar mais transparente esse processo? Inclusive, Júlio, eu acho que essa é uma das prerrogativas do Poder Legislativo para que a gente possa informar a população das ações que estão feitas da instituição que representa o povo. É justamente isso, e com certeza o Online recebeu o convite para a abertura do ano legislativo, que vai se dar na segunda-feira, através um café da manhã, para que a gente possa conversar também, colher demandas, receber críticas, fazer um debate um pouco mais amplo a respeito do papel de fato da imprensa e da Câmara de Vereadores para com a sociedade erechinense. Muitas vezes, lá dentro da Câmara de Vereadores é a caixa de ressonância no município de Erechim. E é justamente isso, nós queremos cada vez mais que a imprensa esteja próxima, esteja dentro da Câmara de Vereadores, para que a gente colha essas demandas e consiga trabalhar de uma maneira diferenciada para poder entregar serviço de qualidade para a população erechinense. Muitas vezes, Júlio, a comunicação não é assertiva e nós precisamos que a comunicação seja assertiva com a população para que a gente informe e não desinforme. Isso é importante e o Online é um serviço que é essencial para o município, até por conta da abrangência. Então é dessa forma que nós estaremos trabalhando nesse sentido durante o ano 2025 para que cada vez mais a imprensa possa se aproximar do Poder Legislativo, possa ser assertiva na comunicação e possa, de fato, mostrar o que está acontecendo na sociedade erechinense. Comunicação, ela tem suas deficiências em todos os setores, né? Não é só no setor público. No setor privado também é o grande problema, né, das empresas, chama-se comunicação, né? Tem que começar dentro de casa, né? Tem que unificar, né, um processo de comunicação. E vocês têm 17 vereadores, né? São 17 cabeças que nem sempre pensam da mesma forma, né? Quase nunca, né, Júlio? Quase nunca, né? Quase. Isso também é bom, É muito bom. né? É muito bom também. Mas quando o assunto é comunicação, quando o legislativo no seu todo precisa se comunicar com a população, precisa haver uma unificação, né? Um entendimento de como fazer isso, né? Esse é um grande desafio, né, Júlio? E durante o ano de 2025, juntamente com toda a mesa diretora, com toda a equipe da comunicação e dentre vários diretores que nós temos da Câmara de Vereadores, nós vamos tentar adequar todo esse processo
para que a imprensa também seja bastante relevante nesse intuito, porque muitas vezes, Júlio, vocês enxergam coisas que nós não enxergamos dentro da Câmara de Vereadores, porque, como se diz, nós estamos na bolha, né? Nós vivemos aquele setor administrativo praticamente todo dia, mas quem está na rua é o Júlio, é o Luciano, é toda a equipe do A1 Online que percebe coisas que nós não percebemos. Por isso, cada vez mais nós precisamos ser assertivos, como te disse, na comunicação, e nós queremos que a imprensa também entenda o contexto da Câmara de Vereadores, saiba o que estar votando, o que nós estaremos votando, saiba como cada parlamentar pensa e que nós temos uma unidade, porque a Câmara de Vereadores é o parlamento erechinense. Através das votações que lá se dão, é que se criam as leis, que aprovam ou não aprovam as leis e que dão soluções eficazes para a sociedade erechinense. Até porque a população às vezes bota na conta dos vereadores problemas que eles não têm. Primeiro, não é a função, né, muitas vezes do vereador, eles não têm né, essa, Esse entendimento. esse entendimento, né? Tem coisas que a população exige do vereador que não é o trabalho, né? Não compete a ele. E mesmo até porque, às vezes, se ele se meter, como se diz na gíria, a fazer aquilo que não lhe compete, ele pode também ser penalizado por isso, né? Então, a população precisa saber realmente até onde vai. Qual é o papel? Qual é o papel do vereador na sociedade, né? Qual é o papel? E nesse sentido, Júlio, é importante que seja dito que nós estaremos em 2025 iniciando novamente. Esse projeto já existiu na Câmara de Vereadores, mas nós estaremos dando o pontapé inicial desta legislatura para o vereador mirim. O que vai se tornar esse projeto de vereador mirim? É que nós estaremos convocando as escolas municipais, as escolas particulares também, para que os estudantes entendam o processo legislativo, entendam o serviço de um vereador, entendam o contexto da Câmara de Vereadores, para que a sociedade como um todo possa estar representada. Então, já realizei reuniões com o líder desse projeto, nós estaremos depois conversando com os demais atores desse projeto, que vão ser os diretores de escolas, os estudantes, para que a gente possa demonstrar de fato qual é o papel de vereador para os adolescentes. E aí sim, eles vão, através dessa experiência legislativa, do serviço público, de fato deixar um legado para suas famílias, para seus parentes, para a sociedade erechinense. Eu acho que esse é o trabalho. Nós temos que demonstrar mesmo o que é o papel. E esse projeto, o Vereador Mirim, vem nesse sentido. Vereador Fifo, voltando ainda à questão da comunicação, a população, grande parte da população não sabe, por exemplo, que sai da Câmara de Vereadores, da conta da Câmara de Vereadores, o dinheiro para pagar, por exemplo, o transporte daqueles que dependem da assistência da APAI. É verdade. Não é assim? É verdade, Júlio. Então, eu vou explicitar para toda a comunidade erechinense, até aproveitando aqui a amplitude que tem o online. Nós repassamos, desde 2022, valores expressivos que ultrapassam R$400 mil do duodécimo da Câmara, do orçamento da Câmara, para que a gente possa auxiliar a APAI a ter o transporte dos seus estudantes. Então, a Câmara de Vereadores assinei o ofício ontem, que vai enviar R$600 mil para que possa ser licitado todo o transporte da APAI durante os 12 meses. Então, isso é importante. A comunidade erechinense deve saber que esses valores auxiliam para que essa instituição possa se manter viva e possa transportar todos os alunos que necessitam desses cuidados especiais. R$600 mil a Câmara de Vereadores estará repassando, provavelmente o orçamento já está englobado no orçamento agora da APAI, para que eles possam licitar os transportes e possam fazer todo o transporte dos estudantes que necessitam desse serviço. Sai da Câmara de Vereadores. Muito bem lembrado, Júlio. Porque os vereadores acabam
deixando de fazer algumas coisas que estão uma viagem ou coisa parecida, ou diárias e tal, mas esse dinheiro sempre tem um destino. Por exemplo, o Hospital Santa Terezinha é muito comum receber valores consideráveis, inclusive, da Câmara de Vereadores, né? Última legislatura, Júlio, de 2021 a 2024, ela teve uma média de repasse para a Câmara, da Câmara de Vereadores para o Hospital Santa Terezinha de mais de 4 milhões de reais. Então, isso é muito importante que a comunidade saiba. Nós, Júlio, na Câmara de Vereadores de Erechim, nós temos a prerrogativa de ser a Câmara de Vereadores mais enxuta do estado do Rio Grande do Sul. Nós devolvemos mais de 50% do orçamento da Câmara de Vereadores para que a gente para que possa ser aplicado em serviços como Santa Terezinha, o transporte da PAI, serviços como Castelinho, projetos que auxiliem como o Parque do Arvoredo, como nós tivemos também o Parque Longines, nós tivemos várias pautas na Câmara de Vereadores, a iluminação de LED na última legislatura, em 2023, saiu mais de 6 milhões de reais para a substituição de 18 mil pontos no município de Erechim. Então é importante que a comunidade saiba disso. Nós temos a Câmara de Vereadores mais enxuta do estado do Rio Grande do Sul, nós devolvemos mais de 50% do orçamento para que possa ser revertido em serviços para toda a população. Pois é, e tem agora a questão das emendas impositivas também, né? E as de bancada. De bancada e as também. de bancada. Então, os vereadores terão autonomia e terão esse trabalho para que possa ser disponibilizado para instituições que sejam competentes. É importante que seja dito que as emendas, 50% delas tem que ser obrigatoriamente em saúde. E é justamente isso, já auxiliamos o Hospital Santa Terezinha, o Hospital de Caridade, o Banco de Sangue de Erechim. Outra situação importante, Júlio, que a comunidade erechinense deve saber, que a construção do novo banco de sangue de Erechim, ela saiu de dentro da Câmara de Vereadores, através de uma visita de alguns parlamentares aqui na JB Cabral, se teve um entendimento que necessitava-se de um espaço diferenciado e que pudesse atender a população da melhor maneira possível. Pois bem, a partir daí, foi conversado com a hoje secretária da Fazenda, ex-vereadora Ana Oliveira, que era presidente do Poder Legislativo na época, para que fosse repassado R$1 milhão para a construção do novo Banco de Sangue de Erechim. Está aí, uma obra belíssima que atende todo o norte gaúcho. Nós temos uma referência enorme e foi através da Câmara de Vereadores. Saiu R$1 milhão dos cofres da Câmara de Vereadores para a concretização desse sonho. E depois teve mais algumas emendas parlamentares, o Poder Executivo também auxiliou, teve uma empresa também que auxiliou através da doação do projeto, então, mas mais de 60% da obra saiu da Câmara de Vereadores. Fifo, você que viaja o estado todo, como comentei antes, isso não acontece não é normal nos municípios essa parceria do executivo, do legislativo em favor das coisas da sociedade. Dessa forma, não, né? Não é nada normal. Inclusive, quando foi inaugurada esta última legislatura, o prefeito Paulo Poles aproximou muito o legislativo do poder executivo. Se tem uma reciprocidade muito grande, se tem uma autonomia, mas se tem uma reciprocidade, uma parceria muito grande. E, como tu disseste, não é nada normal isso. A Câmara de Vereadores devolver valores ao Poder Executivo, que devolve mais da metade? Devolve mais da metade para ser revertido em serviços. Muitas vezes, nas outras câmaras de vereadores, devolve-se esse valor e esse valor entra no caixa único do município e aí sim o prefeito tem a prerrogativa de fazer como ele quiser. Aqui não. Aqui, através da parceria do prefeito Paulo Pós, vice Flávio Tirello, com o legislativo muitas vezes tem a autonomia de dizer ao prefeito, prefeito, eu acho importante nós investirmos em tal obra, por exemplo, banco de sangue. O prefeito vai lá e dá a anuência para que a gente possa trabalhar em parceria, Poder Executivo e Poder Legislativo. É possível, em um ano na presidência do Legislativo, fazer tudo isso que nós comentamos aqui? Olha, Júlio, eu acredito que a gente consiga encaminhar muitos assuntos.
Eu tenho uma mesa diretora que é muito profícua nisso, que é muito eficaz, e eu acredito que a gente vai conseguir encaminhar muitos assuntos. E depois nós deixamos o legado para os demais presidentes, para as demais mesas diretoras, porque com certeza nós estaremos encaminhando assuntos que são importantes, não apenas para o legislativo, mas para toda a comunidade erechinense. Nós temos vários projetos que acredito que nós conseguiremos colocar em prática nesse ano de 2025. Fifo, você faz política com gosto. Você é o tipo do cidadão que estudou política, que conviveu, né, no meio político. É, essa vontade toda, vem de onde? Olha, eu aprendi muito com meu avô, Júlio, e com certeza tu conheceu ele aqui da Maurício Cardoso 128, o antigo hotel parente, e trabalhei muito tempo com ele na portaria do hotel, né, carregando mala, manobrando carro, né, trabalhando, cobrando muitas vezes os hóspedes, e foi assim que aprendi a gostar de política, né, por mais que eu tenha convivido um pouco com ele me ensinou muito que nós teríamos que dar uma contribuição para a sociedade, através de participações em partido político, em sociedades de classe, quem sabe em associações de moradores. E a política foi, de fato, a maneira que eu entendi que nós poderíamos dar a nossa contribuição para a sociedade. Não é meu trabalho, não é meu emprego, sou advogado, tenho maior orgulho da minha profissão, mas eu acredito que é importante que a gente deixe a nossa contribuição para a sociedade através da participação política. E acredito muito nessa toada de trabalho e quero sim permanecer, né, não a vida inteira, mas quero permanecer debatendo questões inerentes à sociedade, fazendo um debate eficaz e que seja bastante contundente para que toda a comunidade entenda a real necessidade de nós discutirmos os problemas da sociedade, não apenas erechinense, mas a comunidade regional. Erechim é a capital do Outro Uruguai. Nós temos que ter um olhar regional muito grande, porque os municípios da volta se espelham em Erechim em muita coisa. E é dessa forma que a gente quer deixar o nosso legado. Tá certo, então. Fifo, estamos à disposição sempre, né? Como você diz, dia e noite. O AU está aí acompanhando a sua trajetória também. Desejamos sucesso e temos certeza absoluta. Vai ser diferente o nosso legislativo a partir desse 1º de janeiro último, né? Porque, como falamos, sangue novo tem bastante e muita gente com vontade de trabalhar, né? Tomara, Júlio, tomara. E eu agradeço mais uma vez o Online pelo espaço, esse veículo potente de comunicação que chega em muitos locais. Nós também colocamos o Poder Legislativo à disposição para que a gente possa receber críticas, dúvidas, promover um debate contundente com base no que a sociedade erechinense pensa. É importante que a comunidade saiba, o Poder Legislativo é espelho e semelhança da sociedade, e nós temos que saber o que está acontecendo, nós temos que ser a caixa de ressonância da comunidade para que a gente possa debater os reais problemas que nos assolam em Erechim. Nós temos muita coisa boa, mas nós temos muita coisa a melhorar também. Muito obrigado.